Está aberto, passemos ao pregão observado a ordem regimental. Pois não. Sim? São duas questões, senhor presidente. A primeira delas, eu gostaria de fazer uma manifestação de pesar. Aumentar o volume aqui, ó. Uma manifestação de pesar pelo falecimento do Dr. Cláudio Monteiro de Barros, irmão da doutora Alice Monteiro de Barros, que faleceu no dia 31. É médico. E foi médico das minhas meninas, quando ela era pequena. Eu conheço também. E vi o anúncio hoje também no jornal falando que a missa de 7 podia. Se pudéssemos fazer um ofício, senhor presidente, à família. Dia 31. E o ofício para a família, tá? Uma segunda questão, senhor presidente. Há um processo da pauta de Vossa Excelência, de uma pauta em separado, uma demanda do Ministério Público contra a Direcional Engenharia, o processo de número 0010.718. Eu gostaria de pedir vista desses autos, senhor presidente, para examinar com mais vagar. Então, como é um processo, é uma ação civil pública, ele vai ficar adiado, mas não é para a próxima sessão, vai ficar adiado para a sessão subsequente. Se tiver o caso de fazer uma adequação, dá tempo, entendeu? Então, Márcia, esse Ministério Público vai ficar adiado não para a próxima sessão, mas para a sessão subsequente. Pois não. Que já está no código. Tem vários. Que eu sei que vai ser adiado para a gente discutir aquela questão. Vamos fazer isso também. O Ministério Público, o doutor Arlé já está sabendo, isso vai ficar adiado, mas não é para a próxima sessão, não para outra. Então eu mando. Você quer que eu mando lá para. Sim. Então o que você quer? Não, então tá bom. Então, esse do Ministério Público, o doutor Arlé está pedindo aqui, ele está conversando com a advogada da Direcional. Então, antes de retirar de pauta, nós vamos aguardar um pouquinho. O doutor Arlé está resolvendo alguma questão com a advogada, ok? E, então vamos aguardar. Esse, por enquanto, fica aguardado, tá? Da Direcional. Tem o doutor Jorge também, que será adiado. É do Itaú, né? Foco Itaú Saúde, como é que é? Esse também nós vamos adiar para a gente estudar essa questão, porque está tendo muita, está aparecendo muito essa questão aqui e nós tínhamos uma posição, parece que essa posição está mudando um pouco, o TST também está mudando, vamos discuti-la com mais vagar, né? Porque tem um caso seu já na semana que vem, na outra semana, já vi lá. Vamos ver. Eu peguei também uns acordos do TST ontem. Mas aí nós temos que ver também a questão de ônus da prova. Mas nós vamos discutir para ver que rumos nós vamos tomar. Sim, tá bom? Este processo do Dr. Jorge Berg de Mendonça é o 41 da pauta do PJE, é o RO 11.393.82/2017. As partes são Sônia Marcelino e Itaú Unibanco, Fundação Saunibanco. Tem. Ela está aí, ou se não estiver, não vou ver. Do doutor Humberto Marcel Fonseca. Não está. Ele está presente? Não. Doutor Humberto. Mas não, se chegar a gente avisa. Sim. E tem dois adiados. Tem outros também. Tem outros que vão ser adiados? Sim. Ou retirados de pauta. Na pauta da relatoria, Vossa Excelência, o número 3 da pauta. O 3 da pauta é porque eles arguíram aí o negócio da prevenção da sétima turma. Então o processo será remetido para lá, tá? Sim, é o número 3 da pauta da relatoria do Dr. José Murilo, é o AP 509-39-2013. Agravante Ronan, agravado Banco Santander. Você consta lá que, que em face da petição arguida a prevenção da sétima turma, a sexta turma determinou a disponibilização dos autos, né? Aquele colegiado. Ok? Tem mais um processo da relatoria do desembargador César Machado, que ele está aguardando, ele está solicitando a retirada de pauta. É um processo que havia sido adiado, mas não tem advogado presente. É o RO 10.128.65/2017. Retirado de pauta.
Ah, sim, tá certo. Aquele do seguro garantia. Tá. Tem uma explicação oral aqui no processo físico. Senhor presidente. Processo físico pode chamar. Senhor presidente, ainda na pauta física, há um processo que está incluído em pauta para discutir uma questão que ficou pendente, mas enfim, há um recurso de revista nos autos e o autor recorrente renunciou em relação a uma das reclamadas. Me pareceu que essa petição de renúncia deveria ser levada à apreciação pelo vice-presidente. Então, nós vamos remeter esse processo, aqui como é processo físico, será remetido à primeira vice-presidência para apreciação do pedido de petição constante dos autos. Aí eles examinam aquele. Advogada está presente, posso proclamar o número? Pode. É o número 4 da pauta dos processos físicos, RO 1701-2013-002-03005, RO. Presente a doutora Ana Carolina Marchetti Nader. Cadê a dona Carolina? Está presente? Ela está aí ou não chegou ainda? Ela deve estar lá na fila. Quando na hora que chegar, a gente já tem. É aquela cantora, né? Conversou com o senhor? Ela também é. Não, aquela é do Ministério Público. Aquela é do Ministério Público. Não passaram, Mas não. Eu já vejo aí. Então, na pauta dos processos físicos, há uma inscrição para sustentação oral no número 3 da pauta, que é o AP 2228-2013-013. Relator, Dr. Jorge. Revisor, Dr. José Murilo. Terceiro votante, Dr. Gessé. Inscreveu-se o Dr. Rafael Tadeu Santos Souza pela agravada. Número 3. Número 3 da pauta, pela agravada, Dr. Jorge, conclusão, por favor. Conhece, nega, fica prejudicada a fala. Tá? Não, ok? Perfeito, muito obrigado. De acordo. Então, decisão não nos termos do voto, o relator fica prejudicado a sustentação. Acabou? Sim, senhor. Todos os demais ficam aprovados em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Passemos, então, à pauta eletrônica. Na pauta dos processos Tem a preferência que tem 2 adiados, não tem? Sim. Meus são 2 tem adiados. um advogado de fora. Tem Tá. vários adiados. Tem um advogado de fora. O advogado de fora vai ter preferência Pois não. para ir embora mais cedo, senão perde o avião. Processo na pauta da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça. O Jorge, o que é? É o processo número 40 da pauta, é o RO 11334, desculpa, 11344, 11/2017. Inscrito Dr. Cleverson Mesquita Melo, pela reclamada recorrente. Atuarão como segundo votante Dr. José Murilo e terceiro votante Dr. Gessé. Boa tarde. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Eu saudar o meu amigo, doutor Clécio, figura das mais honestas, o microfone está obras muito da ruim. advocacia mineira. Parabéns, tá, doutor? Obrigado, Berg. Satisfação em vê-lo. Conheço de ambos os recursos e no mérito estou dando parcial provimento. Ao do reclamante, para absolvê-lo da condenação do pagamento de honorários periciais que deverão ser quitados conforme a resolução 66 de 2010, alterado pela resolução 78 de 2011 do CSJP. Ao da reclamada, eu estou dando provimento para excluir da condenação o pagamento de 10 minutos do extra a cada 90 minutos trabalhados e respectivos reflexos. No mais, estou mantendo a condenação. Excelência. Boa tarde. Boa tarde, desembargador Jorge Berg. É sempre um prazer reencontrar o amigo aí de longas lutas. Prazer sempre estar aqui, sair de bom despacho e vir aqui revê-lo. Com relação aos 10 minutos, o recurso já está sendo provido nesse sentido. Espero a reclamada que seja mantido. Com relação ao tempo de percurso que foi deferido a ela, a questão é que não houve, a empresa paga hora itinere e não houve apontamento de diferença
E o próprio depoimento da testemunha também fala que pelo depoimento dele, ela trabalhava 7 horas e meia. A própria inicial também relata esse fato. Então, na pior das hipóteses, essa meia hora já seria destinado à questão do transporte. Né? Independente disso, havia pagamento nos contra-cheques, é fato incontroverso, e não há qualquer apontamento de diferença por parte da reclamante, motivo pelo qual a gente pugna pelo provimento integral do recurso da reclamada. É somente nesse sentido. Muito obrigado. Bueno, doutor Jorge, essa questão... Então, eu que fiz a amostragem, tá. que Então, foi pago, mas não foi pago adicional que a própria juíza detectou lá na primeira instância. Então tá certo. Estou de acordo? De acordo. Então, a decisão unânime, temos o voto relator, e qualquer dúvida, Obrigado. a gente esclarece com o embargo, viu? Obrigado. Nada. Próximo. A distância. Vamos à distância. Agora, na pauta da relatoria do desembargador César Machado, é Passos de Minas, não é? Passos de Minas ou Passos? Uberlândia? Uberlândia. Terra do César. Então, na pauta do doutor César, é o número 29 da pauta, que é o RO 10.97564/2017. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos reclamados recorridos. Reclamados recorridos. Doutora Vanessa, deixa eu ver se só um minutinho. Isso. Doutora Vanessa, a senhora está escutando bem aí? Sim, estou ouvindo. Uma boa tarde. Eu vou passar a palavra para o relator para ele ler a conclusão do voto. Doutor César, por favor. Ok. Chegou aí? Chegou ainda não? Olha para mim. É o 10.975, 29 da pauta. Sem café, sem adoçante. Só um minutinho, viu, doutora? O JE aqui está meio... Tá? Tudo bem. Excelência, estou conhecendo do recurso e negando provimento. Doutora, ele está conhecendo o recurso e negando provimento. Como a senhora fala pelos recorridos, a senhora aguarda o voto contrário? Sim, aguardo o voto divergente, pedindo apenas para constar meu nome na ata de julgamento. Pois não, eu estou de acordo, o doutor Jacé está de acordo. Aliás, quem vota é eu e o doutor Jorge. De acordo. Nós estamos, então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Fica prejudicado a senhora. Viu? Há uma outra inscrição, também da doutora Vanessa, porém em processo da relatoria do desembargador Jorge Berg. É o número 18 da pauta, RO 10.88356/2018. Ela está inscrita pelos reclamados recorrentes. Reclamados recorrentes. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Só para abrir. São vários recorrentes, tem três reclamados. O Banco Bradesco, Bradesco Cartões e tem. Conheço os recursos em parte da quarta ré, conforme fundamentos. Rejeita os preliminares suscitados no método dando parcial provimento. Ao dos reclamados para, primeiro, declarar lista a terceirização perpetrada nos autos, excluindo a condenação relativa à obrigação de fazer, de anotar a CTPS, bem como a condenação ao pagamento dos benefícios coletivos previstos para a categoria bancária, e excluir o enquadramento da autor na exceção do artigo 224 da CLT e, consequentemente, pagamento de horas extras excedentes da 30ª semanal e sábados em dobro, com os reflexos deferidos. B. Afastar a responsabilidade solidária das demandadas e reconhecer a responsabilidade subsidiária das primeiras rés. C. Determinar que os créditos deferidos sejam atualizados pela TR até 24 de março de 2015, pelo IPCA de 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017 e novamente pela TR a partir de 11 de 11 de 2017.
ao recurso do obreiro para condenar os demandados ao pagamento de, primeiro, 1 hora extra diária pela inobservância do descanso intervalar e a 15 minutos extras diários pela inobservância do intervalo do artigo 384 da CLT, observado o adicional legal ou fixado pela norma coletiva aplicável, Sintel, com reflexo em repouso, aviso, 13º, férias, mais 1/3, fundo de garantia mais 40%, conforme se apurar em liquidação, quando a jornada ultrapassar 6 horas diárias, de 8 de agosto de 2016 a 10 de novembro de 2017. B. Minutos subtraídos do intervalo intra-jornada devido de 1 hora, como extras, adicional legal ou convencional, que for mais benéfico, conforme se apurar em liquidação, quando a jornada ultrapassar 6 horas diárias, de 11 de novembro de 2017 até a data do julgamento da ação. No valor da condenação fixado em R$10.000, com custas, aqui inverti, tá, Márcio? Com custas de R$200, mantidos a cargo das reclamadas, que poderão buscar perante o juízo competente a restituição dos valores recolhidos a maior. Bom, doutora, considerou lista a terceirização e excluindo as parcelas daí consequentes. E definiu essas questões aí do intervalo entre a jornada e intervalo da 384 e represa. Eu gostaria apenas de saber se foi fixado honorários sucumbenciais. Não. Honorários periciais? Não, sucumbenciais. Aliás, sucumbenciais. Sucumbenciais, não. Essa ação deve ter sido ajuizada anteriormente à reforma. Não foi fixado porque anterior à reforma ao ajuizamento da ação. Mais alguma coisa, doutora? Tá. Não, eu gostaria apenas que, em que pese a responsabilidade de ser subsidiária, peço a aplicação da TR, Já está aplicado. considerando aí o contrato de trabalho, a predominância, e quanto ao 384, já que o caso está superado e revogado, que seja indeferido o pedido, apenas isso. Pois não, isso aí a TR já está sendo observada aqui no aspecto, de acordo com a decisão da turma aqui. E eu estou de acordo, doutor. De acordo. Já também está de acordo, a decisão unânime, viu, doutor? Ok, muito obrigada. Boa tarde. Bom, tem outro? De qualquer forma, aqui o doutor Arlélio já está me dizendo aqui, a doutora também é ali da direcional. Então fica adiado para ser na próxima sessão, na outra sessão subsequente, viu? Fica adiado. 19. E fica o processo com vista para o doutor GC. Ok? Então isso fica retirado, adiado. As partes cientes. Pois não? Outra sustentação oral à distância da relatoria do desembargador César Machado, segundo votante Dr. Jorge, terceiro Dr. José Murilo. É o número 16 da pauta, será realizada em Passos, RO 10.372-56-2018. Inscreveram-se 2 advogados pela mesma parte. Precisaria confirmar se é o Dr. Eduardo Abreu ou se o Dr. Dimitri Oliveira Abreu. Doutor Eduardo ou doutor Dimitri? Doutor Dimitri. Dimitri, o senhor está nos ouvindo bem, né? Uma boa tarde. Doutor César, conclusão, por favor. Excelência, esse processo é de uns documentos, uns extratos bancários, onde as partes questionam a unicidade contratual. Considerei, como menciona aqui no voto, a necessidade de converter o processo em diligência com retorno à vara de origem para que seja oficiada a Caixa Econômica Federal para fornecimento das cópias dos cheques depositados na conta do reclamante, para se saber se houve ou não a unicidade do contrato. Essa é a proposta de voto. O doutor César, então, está propondo que, convertendo o julgamento de diligência para voltar a disponibilizar o processo à vara, para que seja oficiado ao banco, para que envie cópias lá do cheque, né, para melhor instrução do processo. Ok? Muito obrigado. Eu estou de acordo, o doutor Jorge está de acordo também. Então, a decisão é nesses termos, por unanimidade. E fica, então, o processo fica retirado de pauta. Ok? Muito obrigado. Pois não. Boa tarde. Próximo. Agora nós temos os adiados. Bom, a sustentação oral à distância acabou? Sim, sim. Então vamos para os processos adiados. O primeiro deles é o processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes,
é o número 60 da pauta, que é o RO 10-48809-2018. Ele foi adiado no dia 29, mas as advogadas não chegaram a sustentar. A doutora Ana Lúcia Oliveira Carlos de Souza esteve presente na última sessão e se encontra. Está inscrita pela recorrente reclamada. A doutora Flávia, representando o sindicato, nesta sessão não compareceu. Bom, eu mesmo pedi o adiamento para examinar melhor o processo em virtude da visita da advogada, do gabinete e com o memorial. Eu examinei bem a questão, realmente está confusa até a questão se houve ou não houve essa sucessão aí, mas como se trata, não é nem professora, é de auxiliares lá de ensino, e a questão de bolsa de estudo, eu achei por bem manter a sentença, com a devida vênia da sustentação do colégio, né, da Sociedade Inteligência e Coração, mas achei que a decisão lá da vara, a juíza lá que esteve presente, eu acho que ela avaliou bem a questão, então eu estou negando provimento ao recurso. Só até a palavra. Boa tarde, presidente, demais desembargadores. A sentença, né, da juíza de primeiro grau, data vênia, ela não pode prevalecer. Ela caracterizou a associação empresarial baseada em 3 premissas. A primeira é que houve um contrato de locação do imóvel do antigo colégio Regina Passos. A segunda é que o Colégio Santo Agostinho utilizou o nome Regina Passos. E a terceira é que o Colégio Santo Agostinho, aliado ao nome Regina Passos, pôde atrair uma grande quantidade de alunos. Né? Data vênia, nenhuma das 3 fundamentações poderia prosperar. Primeiro, o Colégio Santo Agostinho não locou o imóvel do Colégio Regina Passos. O Colégio Regina Passos, ele é mantido por uma associação religiosa que é baseada em São Paulo, que é a Associação Beneficente Madre Carmen Sales. Por sua vez, em relação ao imóvel, ele é de propriedade de uma terceira associação beneficente, que não tem nada a ver nem com a Sociedade Inteligente e Coração e nem com a mantenedora do Colégio Regina Passos, que é a Associação Concepcionista de Ensino. Devido ao encerramento das atividades do Colégio Regina Passos aqui em Belo Horizonte, porque não havia interesse da Associação Carmen Sales em mantê-lo, porque só tinha 150 alunos e um déficit de 1,5 milhão, ela resolveu encerrar as atividades dessa escola aqui. E aí o Santo Agostinho, sabendo desse encerramento, procurou essa associação concepcionista de ensino para alugar o imóvel. Então, alugando o imóvel, ele comprou, não houve transferência de patrimônio marcário nenhum, né, não teve transferência de nada, ele reformou o colégio inteiro, comprou o mobiliário todo novo, abriu processo seletivo de professores, abriu processo seletivo de alunos e, nesse ponto, teve até uma ação, que ela está citada aí no recurso ordinário. O Sindicato dos Professores ajuizou também uma ação pedindo a reintegração de todos os professores do Regina Passos, alegando sucessão empresarial. A sentença transitou em julgado e reconheceu que não houve a sucessão empresarial. Voltando às premissas, a questão do nome Regina Passos. O Colégio Santo Agostinho, sabe-se que ele tem mais de uma unidade na região metropolitana e todas são diferenciadas de acordo com a localização. Então, a gente tem o Belo Horizonte, que é o mais tradicional, que foi o primeiro, tem o Contagem e tem o Nova Lima. Esse Regina Passos, que está localizado no bairro Gutierrez, não poderia se chamar Belo Horizonte, em deferência ao trabalho das irmãs, né, por ser a Sociedade Inteligência e Coração também uma entidade religiosa, para homenagear as irmãs que trabalharam lá no Colégio Regina Passos, resolveu adotar esse nome, mas poderia ter colocado também Unidade Gutierrez.
E outra, que o nome Regina Passes vem do latim Rainha da Paz. Ele é um nome religioso universal, então não está sujeito a registro e nem a uso exclusivo de ninguém. E a terceira premissa, que é pública e notória, é que o Colégio Santo Agostinho atraiu alunos pelo seu próprio nome. Sabe-se que é uma escola reconhecida no Brasil, tem um dos melhores aproveitamentos no Enem, é uma das melhores escolas de Belo Horizonte, fica sempre aí classificada em primeiro, ou segundo ou terceiro lugar, né? Então foi pelo nome, porque ninguém iria para lá pelo nome Regina Passes, um colégio que estava com 150 alunos, aproveitamento ruim no Enem e um déficit de 1,5 milhão. Então, data vênia, as premissas foram totalmente equivocadas e, em razão dessas argumentações, que eu gostaria de pedir a reforma da sentença. Tá. Realmente, como eu disse, caracterizar essa sucessão é um pouco complicado. Mas, de qualquer forma, eu faço aqui um levantamento demonstrando aqui que houve uma concomitância, mesmo o Regina Passos funcionando, o Colégio Santo Agostinho também teve uma participação ali, já começou com questões administrativas e tal, e eu falo aqui, ó. Então, fora isso, o Sindicato Reclamante apresentou um vídeo retirado do site do Colégio Santo Agostinho, postado em 13/7/17, no qual o diretor afirma que desde o início do ano estão trabalhando na transição do Colégio Regina Passos para o Colégio Santo Agostinho, tendo reclamado. Sua contestação afirmada que para o funcionamento da unidade, a partir de 2018, iniciou-se antes das execuções, todas as medidas, não só legais, porque é normal. E também essa questão de começou também a abrir as inscrições, essas inscrições foram abertas em 8/8/17, que teve início para as inscrições para os alunos que iriam estudar para o ano subsequente. E essa questão aqui é de verificar o número de alunos existentes, para ver quantas bolsas que o colégio tem que conceder para os servidores lá. E essas pessoas aqui são pessoas humildes, que não são nem professores. Eu achei por bem, então, que nesse aspecto, depois que fundamentado aqui, eu acrescentei outros fundamentos, além dos que a juíza apresentou, para, então, confirmar a sentença que eu peço dele, né? E mantém. Doutor César, quem joga comigo, doutor? De acordo, senhor presidente. César e doutor Gessé. Então, tá bom. Então, a decisão unânime, os teus votos, relator, com a devida vênia da sustentação. Obrigada. Pois não. Próximo. Tem um outro meu também que foi adiado, né? Tem 2 adiados. 6 advogados. Pode. Tem um outro meu, né? Tem um meu também. Outro também, do doutor José Murilo. Um outro processo adiado na última sessão, porém já foi feita a sustentação oral pela doutora Isabela Murta de Ávila. É o AP 11.040/38/2017. Qual que é? Relator é o 61 da pauta. 61. Deixa eu só abrir aqui. É o primeiro. É o Diego e a Célia. Sim. Até ela esteve lá no meu gabinete ontem, eu conversei com ela, mostrei, expliquei, ela foi levar lá pegar, não poderia fazer uma sustentação que eu já tinha feito. Mas eu examinei, nós discutimos o que era incontrovérsia, porque ela sustentou que teria mais verbas incontrovérsias além do que eu já estava defendendo. Mas eu examinei lá direitinho, mas não. Há um recurso revisto, embora não foi admitido, há um agravo, mas que está questionando horas extras, está questionando tudo. A única coisa que não está questionando é exatamente essas diferenças salariais em decorrência aqui de não observância das CCTs. Mas não teve litigância de má fé, não? Eu falei para ela, mas eu estava só brincando. Só para passar um susto, porque ela é novinha, estava com sustentação. Falou, se não for isso aí, eu vou. Mas ela não agiu de má fé, não. Ela estava entendendo que realmente havia, sim, umas partes incontrovérsias aí. Mas nós vimos até lá no gabinete, pedir lá para a gente olhar o recurso da empresa, olhar direitinho para ver o que era incontrovérsia, porque senão não tem sentido, né? Mas realmente incontrovérsia é só esse valor que eu já estava deferindo a liberação. Então, a minha conclusão é no sentido de que estou conhecendo do agravo no mérito, já tinha, no mérito dolo e parcial provimento para determinar a liberação da parte incontrovérsia do crédito referente às diferenças salariais pela não observância do salário mínimo profissional.
Isso aí está em volta de R$60 mil, é o que eu estou liberando. De acordo. De acordo, a decisão unânime, nós temos voto do relator. Então, próximo. Os advogados não estão presentes. Os advogados, adiados, advogados não tiveram presente, não está na sessão, então nós continuamos com a sustentação oral dos que estão presentes. Há outras preferências regimentais, agora processos... Aquele meu que adiou, o advogado. Ele não está aí, tá? Aquele da justa causa? Aquele da justa causa? Eu sei o que é. O advogado está aí, não? Ele Como é que chama? Número 41. Ele já fez transação? Já fiz. Como é que Tá aí? chama? Não, é do escritório do Dr. Humberto Marcial Fonseca. Ah, mas não está aí, não. Pelo menos não me passa. Então deixa, então tá. Tá, bom. mas vários vamos, depois a gente Então tá bom. fazendo os Então presentes. tranquilo. Então, agora, o número 27 da pauta, que é um pedido de preferência, é o AP 10.740.56/2015, inscrita doutora Clarissa Nogueira de Araújo pela agravante executada. Quem que é o relator? É o senhor mesmo. Qual o processo, por favor? É o 10.740.27. É o 27 da pauta. Isso. Ah, Agora serão todos os senhores. termo técnica, né? A doutora fala por quê? Sim, senhor. Ela fala Ela fala pela agravante. agravante. É executada. Não vai dar, não. Bom. Com êxito do agravo e do mérito, dou-lhe provimento para, declarando indevidos os valores apurados dos cálculos homologados a título de 10º salário de férias mais 1/3, aviso prévio FGTS mais 40%, bem como cumprida a obrigação alusiva à garantia da integridade dos depósitos do FGTS mais 40%, julgar extinta a execução. Não há custas na espécie. Tá ok? Ok, excelência. Então, agradeço. Eram os fundamentos do agravo. De acordo a decisão unânime. Ok? Ok, obrigada. Final. Próximo. Há uma outra preferência no processo número 46 da pauta. Ele não está marcado aqui, que foi feita depois. É o RO 11.390.45/2017. O Dr. José Caldeira Brant Neto inscreveu-se o reclamante recorrente. Recorrente Jacques Douglas, bom amigo. Você falou, você viu que eu já observei, né? Você mandou. Você mandou. Bom, eu sou relator, eu conheço do recurso do mérito, dou-lhe parcial provimento para conceder ao reclamante o benefício da gratuidade judiciária, isentando-o do pagamento das custas processuais. Então, em função disso, eu estou com esse recurso, bem como para condenar a reclamada a incorporação da gratificação de funções desde a data da supressão, cujo valor deverá observar a média atualizada das gratificações pagas nos últimos 10 anos, autorizada a dedução de valores quitados em decorrência da tutela antecipada, porque aí apura tudo, depois deduz lá, porque a gente não sabe qual que é o valor correto. Apura-se o correto e deduz que foi pago a título de antecipação de tutela. Com reflexo em 13º, férias mais 1/3, FGTS 8%, este a ser recolhido na conta vinculada. Haverá incidência de contribuição previdenciária, exceto sobre a FGTS, como juros de mora, na forma do previsto no artigo 1º F da lei tal, do Correio, em conformidade com a tese jurídica prevalecente número 12 desse regional, correção monetária nos termos da súmula 3.8 do arbitra, condenação, valor de R$20 mil, com custo de R$400 pela reclamada isenta, por equiparada à Fazenda Pública, artigo 12 do decreto 500/969. Senhor presidente, eu só não entendi isso, mas está restabelecendo a tutela antecipada. Não, a tutela está mantida. Que ela foi cassada. Ela foi cassada? Foi. Não, eu não estou restabelecendo, deixa eu só ver aqui. Ela foi cassada depois? Com a sentença, porque a sentença chegou em procedência. Sim, tá certo, ela deu. Então o que eu estou mandando aqui estou só mandando abater o que foi pago durante a tutela. Que teve a tutela, houve pagamento, não houve? Houve. Então, já está, eu estou apurando tudo desde o princípio. Sim, na execução. Isso, mas não estou restabelecendo a tutela. Então eu gostaria de manifestar excelência. Bom, o senhor quer, eu estou entendendo, mas aí, se for o caso, está pedindo. Encareço a Vossa Excelência nesse mas está pedido, está pedido. Está um tópico específico no recurso ordinário. Específico, deixa eu ver o que fala aqui.
estou achando que é porque não deve... Estou achando que não está tendo perigo de mora aqui, não. Revogação da tutela, deixa eu ver aqui. Pretende recorrente à manutenção da decisão anterior que concedeu a tutela antecipada e pagamento das gratificações suprimidas. Aí vem falando e cara, aí eu estou desprovendo, entendendo que o contrato encontra-se vigente, tendo sido suprida apenas a gratificação de função, que talvez não está trazendo tão prejuízo assim. Bom. Excelência, eminentes desembargadores, novo procurador, diretor secretário, eu encareço a Vossa Excelência no sentido do restabelecimento da tutela antecipada, que é um valor significativo. Mais de R$4.000 para esse trabalhador, inclusive ele teve a tutela antecipada deferida inicialmente, com isso ele conseguiu sobreviver. Inclusive trata-se de um servidor que veio da empresa brasileira de Correio Inteleg, veio de Brasília para cá com dificuldade de aclimatação, está passando por dificuldades. Não é um pequeno valor. Para Vossas Excelências pode ser, mas para ele não é. Então encareço, porque normalmente tem sido concedida a tutela antecipada nesse caso. Nós tivemos aqui, eu trouxe até aqui para embasar a sustentação oral, 3 acordos dessa turma, 2 inclusive em que Vossa Excelência não participou como relator, mas sim como votante. Num deles havia substituição, o doutor Danilo estava substituindo Vossa Excelência. Há, inclusive, Excelência, uma súmula jurídica número 361 da empresa que admite a incorporação, ela faz acordo desde que esteja cumpridos esses requisitos, quer dizer, 10 anos ininterrupto no exercício da função. Então, a empresa, na verdade, ela não, em todos os casos de deferimento, nesse mesmo, ela não recorre da decisão de deferimento da tutela antecipada, que ela sabe Agora, o problema é que, se não defere a tutela antecipada, ela cumpre a lei, empresa pública, o princípio da legalidade, e ela não defere, nem chama para fazer o acordo, porque já está ajuizado. Então, com essas ponderações, rogo a Vossas Excelências que restabeleça a tutela antecipada em relação aos valores a serem incorporados. Vou fazer o seguinte, Estou verificando aqui pelas alegações, inclusive da inicial, não pude confirmar nos recibos, mas pelas alegações da inicial, é 50% da remuneração dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiar para a próxima sessão e vou examinar a remuneração, quanto que isso vai significar e quanto realmente significa, porque às vezes 50%, mas o cara ganha 30 mil. 50%. Não. A alegação, pelo menos, é de 8 mil e... Não, pois é, eu estou só sustentando aqui. Então é o seguinte, eu vou examinar e se realmente for... Né? E porque o perigo é aquela história, se caçar lá no TST, já recebeu 3 anos, 4 anos, e aí? Esse é o perigo da antecipação de tutela, de pagamento de gratificação. Pode ser que não, mas só uma ponderação. No TST nós temos uma súmula que evidentemente vai ser cancelada a partir da nova lei. Mas o risco... E depois é o seguinte, como você disse, o contrato está em vigor. Se tiver de devolver, vai descontar no salário dele. Eu vou examinar com calma lá, que eu vou verificar isso, vou verificar qual que é o valor da remuneração, vou verificar essa questão do contrato, quanto tempo que ele ainda tem de contrato, porque às vezes também está para aposentar. Vou dar uma examinada em todos esses aspectos, tá bem? Mas fica adiado, mas eu vou examinar. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde. Então, fica adiado para a próxima sessão que eu vou adiar vou verificar essa questão aí dessa antecipação de tutela. Se for o caso. É bom que dá tempo de examinar, olha, se é realmente o caso. Porque o pedido é esse, né? Depois, antecipo, o cara recebe 3, 4 anos. Mais metade do salário. Não, vamos ver, né? Porque você não pode só na inicial, isso é perigoso. Você tem que olhar realmente os documentos. Vamos ver aqui. Continuamos? Número 42 da pauta, RO 11-263-59-2016. A inscrição por ambas as partes. Dr. Antônio Raimundo de Castro Queiroz Júnior, inscrito pelas reclamadas recorrentes. E Dr. Felipe Correia Oliveira, pela reclamante que é recorrida. RJA, assessoria e Lídia. O que é isso aqui? RO? O senhor é o doutor Antônio? Antônio. Doutor Felipe Correia Oliveira? O Felipe está aí. Sim. Bom, com esse recurso do mérito dou-lhe parcial provento apenas para determinar a aplicação do PCAE no período de 25 de 3 de 2015 a 10 de 11 de 2017, mantendo no mais a sentença recorrida, especialmente o valor arbitrado.
Deixa eu só ver aqui o negócio. Já, correção, detalhe, só um minutinho. Pedido de emprego, estou mantendo o vínculo, correção indireta, estou desprovendo comissões, desprovendo FGTS, papapá, correção monetária. Foi identificação, isso aí, julgamento extrapetita não há. Até o dia 25, a partir de 25 de PC, voltando a ter a ser utilizado. Eu vou só mudar o final da conclusão aqui, que ficou esquisito aqui, porque o recurso é da empresa. O recurso é da empresa e das empresas. E está falando do provimento para determinar a incidência do PCE, que é pior para restringir. Então, deverá ser, nesse conto de provimento parcialmente, então aqui vai ficar assim, conheço o recurso do médico, dou-lhe parcial provimento para restringir a aplicação. Para restringir, corrigir aqui, para restringir a aplicação do PCE ao período de tanto a tanto, porque senão fica esquisito, né? Ela está pedindo. Bom, então o provimento é só isso. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, também relator deste processo, pessoa na qual cumprimento os demais membros dessa egrégia turma, membro do Ministério Público do Trabalho, excelentíssimos servidores, nobres colegas. Eu peço vênia aos excelentes, meritíssimos vogais para, não obstante o voto do ilustre relator, ousar em discordar de sua conclusão e não segui-lo, pelas razões que pretendo aqui destacar nessa tribuna, sem prejuízo daquelas que estão constantes no bojo do recurso ordinário. A princípio, eu quero sublinhar a contradita alegada de modo preliminar no recurso ordinário. Isso porque sabemos bem que o simples fato da testemunha propor uma ação contra qualquer uma das reclamadas não seria motivo suficiente para declaração ou para acolhimento da contradita. Só que nos presentes autos, muito mais do que propor uma ação, a testemunha afirma em seu depoimento que, primeiro, propôs sim a ação contra uma das reclamadas com o objetivo de reversão de justa causa. Ora, se aqui falamos em reversão de justa causa, excelentíssimos desembargadores, tratamos de uma questão excepcionalíssima. Afinal de contas, a justa causa é a pena capital no direito do trabalho, de modo que, queira ou não há como aqui fechar os olhos para eventual rancor que a testemunha possa ter guardado da empresa. E isso só não ficou claro porque houve composição dos autos. Então, o rancor ainda existe. E não só há rancor quanto a uma das reclamadas, como a própria testemunha assevera que conhece a reclamante, sabe aonde ela mora, já esteve em sua casa e ela na casa dela, e ainda diz que o relacionamento entre elas se restabeleceu após a gravidez. Ou seja, é tão próxima que sabe que a testemunha teve um filho. E se isso não é amizade íntima, data máxima vênia, não sei ao certo como melhor expressar tal concepção, porque sabemos que o coleguismo existe no ambiente de trabalho, mas isso ultrapassa as raias do coleguismo. E por que eu assevero, e por que eu destaco essa preliminar?
porque a decisão de piso sustentou-se exclusivamente nesse depoimento e desprezou os outros dois que foram feitos. E agora permitam-me entrar no mérito da questão. Sabemos, isso é notório, que a declaração de vínculo empregatício tem como pedra de toque a subordinação. Subordinação que deve ser analisada sob o prisma subjetivo e objetivo em se tratando de subordinação jurídica. Data máxima vênia, a decisão de primeiro grau, em momento algum, e se estiver errado, por favor me corrijam, fala a respeito da subordinação. Não há sequer menção ao cumprimento de ordens. Não há descrição de exercício do poder diretivo. Não há descrição de exercício do poder fiscalizatório. Sequer há descrição sobre o uso ou a possibilidade de se utilizar o poder disciplinar. Então, que poder empregatício a espelhar a subordinação é esse, de modo a caracterizar o vínculo? Não obstante esse fato, que para mim seria suficiente o bastante para a descaracterização do vínculo empregatício, além do que aqui destacamos, né, esse depoimento testemunhal em que se baseou exclusivamente o juiz de piso, a sua decisão está eivado, a ponto de ser, inclusive, desprezado. Vejam, vossas excelências, que resta inconteste nos autos duas situações que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, que ela era sócia de uma das reclamadas, isso ela não contesta. Ela consta no contrato social e, como bem diz o Código Civil, o contrato social estabelece obrigação entre as partes que ali contratam. Então, ela tinha obrigações, sim, a assumir perante a empresa. E tanto o depoimento das testemunhas a rogo da reclamada, quanto no próprio depoimento testemunhal, ela confirma tais obrigações. Tanto é que ela diz que, na ausência de um dos representantes legais da reclamada, ela assinava, na ausência de um dos sócios, ela assinava em nome dele. E vou mais adiante. As testemunhas dizem ainda que a autora poderia admitir e dispensar. Olha, que empregado é esse que tem a permissão para admitir e dispensar? E mais, né? Ela fazia os pagamentos, ela decidia quando gozava de férias. E aqui me permite entrar no segundo ponto, que não é contestado pela autora. Eles mantiveram um relacionamento amoroso, quase que marital, em união estável durante muito tempo. E ela fala, inclusive na prova, que data máxima vênia, eu, como não participei da fase de conhecimento, entendo até que seria leviano de minha parte sustentar aqui agora a nulidade dessa prova, mas em depoimento degravado, ela diz: olha, eu trabalhei durante tanto tempo em comunhão de esforços com você, trabalhamos juntos para o crescimento dessa imobiliária. Olha, se trabalhou junto em comunhão de esforços, não há que se falar que é empregado. Estava trabalhando em benefício próprio, em benefício do empreendimento que era familiar, quase que familiar. Então eu não vou me delongar, e só para terminar aqui eu quero apresentar dois outros pontos, né, em sendo mantido o vínculo empregatício, sob o palio da eventualidade, duas questões que têm que ser destacadas. Primeiro, a questão do grupo econômico. A alteração recente do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, exige para a caracterização do grupo econômico não só mais a relação de subordinação entre as empresas, né, mas é necessário que haja colaboração e comunhão de esforços entre as empresas para explorar um determinado setor, e isso não foi provado nos autos. Não há capital em comum, não há identidade de sócios. Sim, são representados pelo mesmo procurador, mas, de toda sorte,
não ficou comprovado, e a representação por um só procurador, segundo determina a letra da lei, não é requisito bastante para a caracterização de grupo econômico. É necessário que os elementos que ali estão na lei fossem revelados, e não foram. E, finalmente, a tratar sobre a rescisão indireta. Ora, 10 anos vivendo sob esse manto, sob essas circunstâncias e essas condições, data máxima vênia, no mínimo, reconheço como perdão tácito. E aqui, embora mutatis mutandis não tenha muito a ver, mas só me permite citar um julgamento recente do Tribunal Superior do Trabalho, mesmo que em decisão monocrática, dizendo, naquela situação do jogador do Palmeiras, do Gustavo Scarpa, né, em que entende-se, isso aqui me fala a memória, acho que não é do TST, mas do TRT1, mas entende-se que não haveria de alegar, passado tanto tempo da infração trabalhista, a rescisão indireta, porque houve perdão tácito, e é o que aconteceu nos autos. Se as condições do contrato de trabalho, tal como ela alega, não foram respeitadas, ela tolerou, e agora vem a juízo e pede a rescisão indireta. Pois bem, é com base nessas alegações, sem prejuízo daquelas lançadas nos autos, que peço a vossas excelências, não obstante o respeito e a consideração pelo ilustre relator, que sigam posição diametralmente oposta. Pois não. Bom, essa questão realmente está aí, e o pior, e a consequência maior é exatamente esse relacionamento que eles mantiveram, que é o mais complexo, porque você vai considerar empregado ou sócio? Se ela era sócia, e aí? Terminou esse vínculo amoroso, ela ficou com a parte da empresa? Se ela está reclamando quanto à empresa, certo? Quer dizer, as duas empresas eram do mesmo regional. Tanto que eu falo aqui, quando falo em grupo econômico, eu cito aqui. Você antes observa das cartas de preposição juntadas, foi indicada a mesma preposta para ambas as empresas. Nesses documentos ainda se constata que os reclamadas possuem o mesmo endereço. Rua Refinaria Duque de Caxias, Tabaco, pelo município, Contagem, que foram assinados pela mesma pessoa, Reginaldo de Almeida Salles, sócio de ambas. Quer dizer, são empresas pequenas, ele que é o dono, na verdade, de ambas. Tá certo? E tem um outro aspecto aqui também, a questão de férias. Falar, ela tirava férias e recebia as férias. Ela retirava férias, recebia férias, não é? Então, eu peço vênia, realmente é uma situação complexa, mas eu entendo aquela questão do juiz de primeiro grau que teve aquele contato ali, o que tem mais, ele que conviveu com isso, conviveu com as partes ali, com as testemunhas, que tem mais condição de aquilatar uma matéria fática dessa natureza. Para nós aqui a matéria jurídica é sempre mais fácil, a matéria fática sempre é mais complexa. E eu estou mantendo então a decisão. Os senhores, doutor César, de acordo. Tradição unânime, termo de voto relator, data vênia da sustentação. Obrigado, excelência, tenham boa tarde. Próximo. Número 28 da pauta, RO 10.751-02-2018. Inscrito Dr. Marcelo Augusto Pinto de Souza, pelo reclamado recorrente. Só um minutinho, que eu vou abrir aqui. Isso fugiu aqui. Qual o número? É o 28 da pauta. 28, deixa eu só achar aqui. 10.251. 28. Município de Juiz de Fora? Sim, senhor. Município de Juiz de Fora e Valdemir. Ele está inscrito por quem? Procuradoria Regional. Estou vendo se tem aparecer aqui. Pelo desprovimento. Pelo desprovimento. Aqui, o que é esse tramo aqui? Verdade seletista, deixa eu ver o que é. Competência. Pagamento de férias. Aquele negócio de pagamento a destempo das férias. Com esse recurso no mérito nego-lhe provimento. Deixa eu ter a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Eminente relator, na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes. Essa questão é demais debatida, já inclusive simulada. Porém, o que eu trago aqui dessa tribuna é uma reflexão sobre a ilegalidade do teor da súmula 450, que cria, como todos bem sabem, a obrigação do empregador que não cumpre o prazo do artigo 145 no pagamento da remuneração das férias, cria a obrigação exatamente do pagamento em dobro. O artigo 137, que faz menção expressa ao artigo 134,
ou seja, descumprimento do período concessivo e não do pagamento. Então, data máxima vênia, a sentença e a sugestão de voto do eminente relator, a súmula 450, ao impor ao empregador a obrigação de pagar essa dobra, ela viola o inciso 34 do artigo 5º da Constituição da República, que fala que não há pena sem prévia cominação legal. Não se verifica que no texto seletista qualquer imposição de penalidade, com exceção, é claro, da multa administrativa prevista no artigo 153 da CLT, de penalidade para o empregador que não cumpre o prazo de pagamento da remuneração das férias. Portanto, Excelência, são com essas breves considerações que pede a reflexão desse tema e o provimento do recurso do município. Obrigado. Aqui eu cito aqui duas decisões exatamente da SDI e do TST, nesse sentido do voto. Então eu mantenho, doutor César e doutor, inclusive o Ministério Público também opinou pelo provimento. Muito obrigado. Negar o provimento. Boa tarde. Pois não, próximo. Número 37 da pauta, ROPS 11.034/90/2018. Inscrito Dr. Álvaro Maia Custódio pela reclamada, que é recorrida. Só um minutinho, de novo. Qual o número, por favor? 37. Deixa eu achar aqui, 37. 11.034. Ah, tá, 37. 37, Arnalva, Aparecida e Mitra, diocesana. Ah, sim. Advogado da Mitra, né? Sim, senhor. Que teve lá no gabinete. Com esse recurso do mérito, nego o provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. O senhor aguarda? Estou negando. A recorrente é Arnalva. Isso. A recorrida é a Mitra. O senhor é advogado da Mitra. Advogado da Mitra. Pois é, então estou negando o provimento do recurso dela. Doutor César? De acordo. Doutor? De acordo. Então está de acordo, fica prejudicada a ostentação. Não? Boa tarde. Próximo. Número 59 da pauta, uma inscrição feita hoje, uma remessa necessária, 125.978. 59, escrito Dr. Fernando César Teixeira, pela agravante. Só ver aqui. 59, já abri aqui para nós. Está quase. Aqui não abre. Simba, utilização do Simba. Sou advogado da agravante? Agravante. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo. Aqui, deixa eu ver o que aconteceu. A utilização do Simba, sistema de verificação tal, deverá ser motivada por indícios fundados de fraude ou prática de qualquer outro ilícito pelo executado, que não foi demonstrado no presente caso. Então, eu estou conhecendo o agravo e negando-lhe provimento. Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença, vai cumprimentar todos dessa egrégia turma. Excelência, fazendo um breve resumo, em que pese a numeração desse processo constar 2006, esse processo é de 98. Já há 2 décadas tramitando aqui e o exequente tem essa frustrada sensação, né, de que ganhou e não levou. O reclamado, ele saiu de Pouso Alegre, reconstruiu a sua vida financeira na cidade de Macapá, com algumas outras empresas, inclusive até um hotel. Na verdade, quando ele tomou ciência da carta precatória de que estava citando para o pagamento, ele teve tempo de tirar todos os bens, todos os numerários das suas contas, né? Não tirou todos os bens, mas tirou lá os numerários. E o reclamante vem, né, o agravante nessa toada de tentar conseguir bens para poder executá-lo. E aí fez esse pedido do Simba, em que a juíza negou, houve o agravo, ela entendia que era decisão interlocutória, apresentou-se o agravo instrumento, Vossa Excelência conheceu do agravo instrumento, mas negou no mérito, com algumas considerações, dizendo que um dos reclamados haveria feito uma proposta de acordo e dado um imóvel em garantia. Mas aí a gente precisa pontuar essa questão. Por quê?
esse valor da proposta ele foi menos de 50% do valor que é devido. E o outro e principal fator, esse imóvel que esse reclamado deu em garantia, esse imóvel possui alienação fiduciária. Não é possível sequer fazer penhora desse imóvel. Então, máxima vênia, o que nós insistimos ele tem bens, se feita uma pesquisa através do SIMBA, consegue identificar essas questões, e essa indicação do imóvel, ela é uma indicação frustrada também. Não é possível, porque ele tem alienação fiduciária, não tem como pegar esse imóvel, parcelar um valor que é menos de 50% do valor do crédito em 10 prestações sem nenhuma garantia. Então, por isso é que o agravante insiste e pede para que seja realizado esse procedimento, que é um procedimento adotado pelo tribunal, provavelmente vai conseguir satisfazer esse crédito de mais de 20 anos de ação. É o que se pede. Bom, o que vocês acham? Manda fazer isso aí, doutor José? A primeira dúvida que me veio agora, senhor presidente, é se a coisa julgada, porque Vossa Excelência falou de que essa matéria já foi Então, já foi apreciada. no outro processo, né? Aliás, no outro agravo, né? No outro agravo. Mas não foi questão do SIMBA, não. Era o SIMBA. Do SIMBA e outro processo teve? Não, nesse processo. Não, nesse processo não. Isso aqui não, estou falando no outro processo. Não, o SIMBA acho que teve no outro processo. A questão que foi julgada, excelência, era só para conhecimento ou não do agravo. Porque aqui é outra questão. Porque aqui teve um agravo de instrumento acho que ele confundiu. Porque o agravo de instrumento eu estou conhecendo e dando provimento ao agravo. Entendendo que essa matéria é matéria passiva de agravo de petição. E estou apreciando um agravo de petição. No agravo de petição, o que ele quer é só o SIMBA. E eu estou indeferindo, falando que não há que eu estou verificando, senhor presidente, um acórdão datado de 18 de setembro de 2018, que a matéria era justamente a utilização do SIMBA. Anteriormente já teve essa questão? Porque se vê que isso pode ser renovado. Né? Porque hoje você pode pedir, a questão é uma. Amanhã você pode surgir um fato novo que você pode pedir de novo. Né? Talvez, quem sabe. Essa questão do imóvel traz um elemento que nos justificaria até talvez a entender que a possibilidade da utilização do SIMBA. Porque tem essa pessoa que se apresentou, o tal do Marciliano, que fez uma proposta de acordo e dando como garantia o imóvel descrito na escritura lá que tem. O problema é que ele está dando como garantia, né? E o acordo parece que não foi aceito, porque o valor é bem por dois motivos. Primeiro, pelo valor, e o motivo principal que esse imóvel não se foi possível, tentou se fazer a penhora dele, não se foi possível porque ele está gravado de alienação fiduciária. Senhor presidente, eu vou pedir vista então, porque aí eu examino. Examino, que se achar que for o caso, a gente manda fazer. Mas nada demais também não, faz. Pô, achar alguma coisa, achou, não achou. Tá bem? Então fica adiado para a próxima sessão com vista do doutor Gessé. Pois não. Tá ok? Obrigado. Pois nada. Boa tarde. Os meus acabaram? Sim, senhor. Não tem nenhuma divergência? Tem nada, Não, né? não tem. Bom, todos os demais processos da minha relatoria ficam decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Passemos então agora à pauta do doutor César Machado. O primeiro processo vai ser o número 38 da pauta, que é o RO 11.516-10/2016, inscrito o Dr. Darcio Guimarães de Andrade, pela recorrente, que é a reclamante. Carolina Alessandra e Banco, é isso? Não. Não, né? Qual que é o outro? Não abriu aqui. Não abriu aqui. Já tá... Aqui demora um pouquinho. Que aqui... Ainda mais quando muda assim de sala, o negócio demora um pouquinho para chegar no ponto aqui. Agora sim. Nayara Xera aqui, então, Magazine Luiza, usa crédito, é isso? Não. Aí é um aqui, é outro. Aqui também. Bom. Ficou errado? Aqui é o 11.516. E o 11.516? Sim, senhor. 11.516. Tá certo. Dionísio. Nayara, né? Aí. Dionísio. Tá.
Dionísio Alves Júnior, Zurich. Doutor César, conclusão, por favor. Excelência, a proposta de voto é no sentido de conhecer dos recursos, com exceção do tópico prescrição quinquenal do Fundo de Garantia, que está no apelo da segunda reclamada, e no mérito negar provimento ao recurso do reclamante e dar provimento ao recurso das reclamadas para determinar a aplicação da TR para os créditos devidos até 2015, depois 25/3/2015, IPCAE, o que se estende até o dia 11, no dia 10 do 11 e no dia 11 voltando a TR. É a proposta de voto. Então, a proposta é só para fazer a modulação da correção monetária. Só tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais julgadores, ilustre procurador, prezados colegas. Senhor presidente, a empresa recorrente Stefanini pede o elastecimento da proposta de voto do eminente juiz relator no sentido de dar-lhe provimento total e, em consequência, ficar prejudicado os recursos, o recurso do Dionísio. Caso assim não entenda, pede que a proposta de voto do eminente juiz relator, desembargador relator, seja acompanhada pelos demais julgadores. Estou de acordo, doutor Jorge, né? Estou de acordo. Está de acordo, decisão unânime, nós temos o voto do relator, doutor Garcia. Obrigado. Boa tarde, viu? Próximo. Número 11 da pauta é o RO 10.239, 41/2018. Inscrita a doutora Natália Fiuza Gutierrez, pela reclamada que é recorrida. Filho do Edson? Ele agora está folgado, né? Agora você está folgado, está dando descanso. Já está aposentado, já deixando a filha aí para castigar, né? Aqui, bom, quem que é o doutor César, né? Doutor César, por favor, a conclusão do voto. É só para voltar, né, para vaga? É o 10.239, não é isso? Sim, senhor. Carlos Antônio e Mali. Nesse caso, excelência, estou provendo o recurso para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar que o juízo de origem profira nova decisão, como se entender de direito, ficando prejudicada a análise dos demais tópicos. É só para afastar essa exigência da liquidação do processo, né? Então tá voltando para que o processo tenha prosseguimento. Só quer se manifestar ou aguarda? Aguarda, né? Não, estou de acordo. Vai voltar a mesma coisa. O doutor Jorge está de acordo também. Então, decisão unânime do voto relator. Só tinha esse? Só tinha. Ai, queria ver como é que ia funcionar aqui, doutor. Nós temos oportunidade. Prazer, viu, filho? Obrigada. Próximo. Número 9 da pauta, RO 10.164, 95/2017. Inscrita a doutora Andréa de Campos Vasconcelos, pela reclamada, que é a recorrente. Garra Transportes, é isso? Garra Transportes, é a recorrente, enquadramento sindical. Doutor César, por favor. Estou conhecendo e negando provimento. Conhecendo e negando provimento. Doutora Andréa, só tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, membro do Ministério Público, demais desembargadores, servidores, colegas que estão nesse recinto. Na verdade, paira uma dúvida importante, porque a decisão desse processo vai se refletir na própria condição da empresa continuar prestando esse tipo de serviço. Pelo seguinte motivo: quem é motorista? Eu tenho carteira de habilitação, portanto, eu sou motorista. Eu seria contratada como motorista profissional? Poderia ser? Para trabalhar para alguma empresa? Com a habilitação que eu tenho hoje? Que os senhores também devem ter? Pelo menos a que eu tenho? Então, com base nisso, a juíza de primeiro grau decidiu que, no caso específico, aplicar-se-ia a convenção coletiva ao contrato de trabalho do recorrido do Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte e dos trabalhadores nas empresas de transporte de passageiros urbano, semiurbano,
metropolitano, rodoviário, intermunicipal, interestadual, internacional, fretamento, turismo, escolar de BH e região metropolitana. Então, todos os direitos conferidos ao obreiro foram com base nessa convenção coletiva, entendendo que se trata de um motorista profissional. Porém, não se levou em consideração, ou a interpretação de primeiro grau foi diversa do nosso entendimento, porque entende que o enquadramento sindical neste processo específico passa pelo objeto social da empresa e pela condição de motorista. A empresa não é uma empresa efetivamente, né, de transporte intermunicipal ou urbano. A empresa tem no seu objeto social prestação de serviços de transporte de passageiros e locação de automóveis com ou sem motorista. Diante dessa celeuma, nós tivemos aqui uma série de direitos deferidos, aplicando a condição ao obreiro de motorista profissional, sendo que ele não tinha curso de formação, conforme exigência legal, e tampouco tinha a categoria específica para ser contratado como motorista. Consequentemente, a empresa vai ter que arcar com uma diferença em sede de liquidação absurda, considerando a aplicação dessa convenção. Então, primeiro, é um entendimento de quem seria motorista contratado. Para exercer a profissão de motorista, quais são os requisitos necessários? Se apenas ter a carteira de motorista já se entende que é motorista, então ok. É uma resposta que precisamos até para estabelecer e balizar aí os demais casos. Outra coisa importante, com relação ao controle de jornada, também, por óbvio, refletiu-se alguns direitos aí contidos na cláusula da convenção. Mas no controle de jornada, o motorista, o obreiro, ora recorrido, deixou claro o seguinte: anotava sua jornada diária de trabalho, inclusive intervalos, sendo certo que ainda que realizasse viagens, estas ocorriam no horário de trabalho estabelecido contratualmente, ou, excepcionalmente, caso extrapolasse, recebia pelas horas extras trabalhadas, ou seja, recebia pelas horas extras trabalhadas, além de usufruir de intervalo para refeição e descanso e a variação de horários. Então, ele fazia o controle de jornada, ele confessa que eventuais horas extras ele recebeu, ok. Aí vem a sentença de primeiro grau e fala o seguinte: olha, com base no depoimento do Leandro Emílio Pereira do Nascimento, que era uma testemunha que também dirigia e não dirigia junto com o recorrido, ele teria direito a horas extras para além daquelas consignadas nos recibos de pagamento, uma vez que o depoente alega que ele, depoente, ficava alguns minutos depois do horário por conta da limpeza com o veículo. Ora, se o próprio... Só um minutinho, doutora André, eu estou olhando aqui, o relator ele não está tratando dessa questão de horas extras. Aqui, no voto dele, ele está dizendo o seguinte: a admissibilidade, a reclamada se enquadra na condição, vem que está aqui, ó, recurso da reclamada, depois recurso que aborda enquadramento sindical. Sim. Está falando só isso, como se fosse só isso. Aí ele trata: a reclamada se conforma com o enquadramento do autor, na categoria e tal, de motorista e tal, de acordo com 511, então vem falando no enquadramento só. E ele até enquadra porque ele diz aqui que é importante que a CTPS do reclamante demonstra a contratação para o cargo de motorista de carro de passeio. Do mesmo modo, a RET tem por objeto a prestação de serviço de transporte de passageiros e locação de automóveis com não ser motorista. Por isso ele está mantendo, etc. Depois vem a litigância de má-fé, suscitada em contra-razões, que ele está afastando. Claro. Mas não tem essa questão de horas extras. Porque acaba que no final, eu me equivoquei nesse aspecto aqui, porque tem reflexo nas horas extras que foram recebidas. Por isso que eu entusiasmei e então, fui limpar. Porque ele não está tratando, eu achei até que pudesse ter sido uma opção. Porque tudo gira em torno dessa aplicação da convenção coletiva. E realmente a liquidação desse processo vai ficar absurdo e vai inviabilizar o meu cliente e continuar o negócio dele. Vamos ver. Excelência, se vocês me permitem, com a sustentação da doutora, me veio uma circunstância aqui. Se o objeto da empresa é prestação de serviço de transporte de passageiros
inclusive com motorista, sem ou com motorista, se está transportando passageiros e a doutora disse que há contratação de motoristas sem ser motoristas, era a letra D, né? Sem ser motoristas profissionais, com a regulamentação, e eu acho que deve ser dada vista ao Ministério Público. Não, mas me parece grave isso, porque a empresa está contratando motoristas de ônibus, vans, ônibus e sei lá o quê, só carro de passeio. E sem, então, mas é só transporte carro de passeio até 7 lugares, inclusive. Até 7, por isso que o nosso trânsito está dessa forma. Porque está transporte de passageiros sem ser o motorista habilitado, devidamente habilitado. Eu acho que é gravíssimo. Tem um problema que então, me parece... eu peço vênia e assim, pondero da necessidade do Ministério Público ter vista, porque a coletividade me parece que está em risco. Não, mas aí a gente pode só enviar a cópia para o Ministério Público. Sim. Porque, na verdade, é o seguinte, me parece o seguinte, que eu tive uma questão dessa comigo, pessoalmente, porque eu comprei uma besta há muitos anos, quando apareceu a besta no Brasil, a primeira que apareceu, a minha família era grande, eu comprei uma besta lá para carregar todo mundo. E eu estava andando nesse carro, na época, falei, mas isso aqui, para eu dirigir esse carro, precisa de carteira profissional ou carteira amador? Não, amador. Precisa, porque aqui a legislação, a Kombi, todo mundo pode dirigir, não há problema. E de fato, com a Kombi você podia dirigir. Eu andando nesse carro, um dia, em São Paulo, eles me pegaram lá e falaram, não, você tem carteira, tem que ser profissional, aí, então não pode dirigir esse carro. Mas por quê? Não, até 8 passageiros, você pode dirigir com carteira amador. Porque a Kombi tinha 8 passageiros, nós só tínhamos Kombi naquela época, você não tinha outros carros além de Kombi, a não ser ônibus e tal. Mas carro assim, normal, até 8. Mas só que quando veio a outra, a minha era de 12 passageiros. Então, por exemplo, eu já tinha que ter carteira profissional. E eu, inclusive, entrei na autoescola e tirei carteira profissional porque eu queria continuar dirigindo o carro. E tirei e tal. Bom, depois até vendi, acabou isso. Mas então, acho que a legislação continua dessa forma. Mas veja bem, só para efeito de carro particular. Então, porque só particular. Não quer dizer que você, nesse caso, eu posso, por exemplo, como amador, e dirigir um carro de empresa, como motorista profissional. Porque aí a questão já não é minha, mas o exemplo que eu estava dando, particular. Eu vou dirigir, não é? Agora, no caso, nesse caso, de uma empresa, igual você está levantando a questão, independentemente de carro de 2 passageiros, 3 passageiros, 4 passageiros, tem que ser motorista profissional, porque ele está trabalhando como motorista profissional. Não é o caso do motorista amador. Agora, aqui, eu vou te falar. Você sabe que eu já questionei uma vez, não sei que tem neto. E como ela tem... Eu fiz uma vez para o Santo Agostinho, questionando justamente essas coisas dessas vans que eles alugam lá, então eles mudaram a empresa. Então, doutor Arlélio, já o Ministério Público já está aqui. Pois é, o senhor já acabou de falar o que eu disse, que eu diria, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o senhor pode dirigir como particular, levando a família. Mas na hora que você transporta terceiros que remuneram, etc. e tal, me parece que a legislação, há uns 10 anos atrás, mudou. Então, eu não tenho condição de dar um parecer agora nesse aspecto, mas eu gostaria, sim, que fosse oficiado, porque a gente tomaria uma providência, investigaria e veria se seria o caso ou não. A gente conclui excelência. E a gente consta aqui que vai ser enviado cópia para o Ministério Público. Cópia da decisão para o Ministério Público. Que aí o Ministério Público toda a providência que entender. Me fez até pensar o seguinte, será que o motorista de Uber, então, ele também tem que ser profissional? Tem que ser. Tem? Se ele estiver prestando serviço, eu acho que ele tem que ser. O de Uber? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pesquisa, porque aí porque o Uber é uma novidade, mas de qualquer forma, se ele está prestando serviço como motorista profissional, que aí ele está fazendo aqui uma profissão. Diferente. Em van, né? Em van escolar, porque se a gente for aqui é van, mas de qualquer forma, por exemplo, se você acha que... Porque o motorista de táxi, por exemplo. Ele tem carteira especial? Motorista de táxi tem que ser profissional. Agora, de Uber, de Uber ali até bandido dirige. Não é? É o perigo. Na verdade é essa. Então, porque não tem regulamentação ainda. Não exige nada. E ninguém fiscaliza. Mas eu acho que também nós temos um leque absurdo de situações. Então, o contexto não é invocar uma isonomia com o Uber e dizer que é por plataforma e está livre.
A questão aqui é que a empresa é regulamentada, sim, não há dúvida. está Agora, eu acho que o Uber também vans. vai ter que haver uma regulamentação, porque o motorista do Uber também, veja bem. Mas foi regulamentado há pouco tempo. Uma coisa a lei municipal. A gente dirigir aqui. Outra coisa é eu ir te buscar na sua casa, buscar o B, C, D e tal. Aí eu já estou trabalhando. Quer dizer, aí eu já estou fazendo aquilo uma profissão. Né? Exatamente. Bom, então fica constando dessa forma. Muito decisão obrigada, unânime. Boa tarde, doutor. Unânime, nós temos o voto do relator e fica enviando a cópia para o Ministério para os devidos fins. Bom, continuamos. Número 14 da pauta, RO 10-33644-2018. Inscrito Dr. Pedro Leonardo Baldo, pelo reclamante, que é o recorrente. Edilson e Vale S.A. Pode botar. Só assistir? Pois não. Doutor César, conclusão, por favor. Conhecendo e negando provimento. Conhecendo e negando provimento. Onde está a prova da parte autora demonstrar a existência de correções quanto ao pagamento adicional noturno, se tratar de fato constitutivo. Estou de acordo, doutor Jorge, de acordo, a decisão unânime dos teus votos relator. Boa tarde. Próximo. Doutor César, não há mais. Doutor César também, acho que não tem nenhuma divergência mais, não tem? Alguma coisa já deve estar tudo acertado? Quem ficou vencido, qualquer coisa. Então, eu proclamo que os demais votos da relatoria do doutor César Machado foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Passemos para a próxima sala, que é do doutor Jorge Berg. Tem apenas um, mas eu acho que vai discutir no final. Repasse de contribuição. É daquele do banco, o que é? Ah, sim. Mas pode ficar para o final, né? Não tem advogado. Esse é do doutor César. Não, depois ele olha lá. Nós já temos aqui nossa posição. Aquele negócio do repasse da contribuição. Então, a observação que eu fiz, Excelência, é que ele continue em atividade. Bom, então esse é normal. É só pedir para você examinar, porque nós temos aquela consciência. Se ele está trabalhando, tem o repasse normal. Se já saiu, tem que mandar devolver para ele. Só isso, era só para verificar. Tá, então tem outro também da questão da insalubridade pelo salário contratual. Ah, eu sei qual que é. Aqui eu fiquei na dúvida porque... O que eu fiz uma observação também é que se a gente reduzisse, ele passaria a ganhar menos. Ele ganha. Não, aí eu indeferiria, quer dizer, ele já está, para mim ele já estaria ganhando além do que como a empresa se propôs a pagar para ele, não é esse caso? Se propôs a pagar sob o salário dele e pagava no médio, ele já ganhava ali acima se fosse, né, sob o salário mínimo. É interessante esse caso, mas eu achei que como ela se propôs a pagar médio, agora você está condenando no máximo, mas eu vou ficar vencido, né, consultor? Acho que o Jorge está acompanhando, então eu fiquei vencido nesse caso, não tem problema, tá? Próximo, então, agora é do doutor Jorge, né? Sim, senhor. É interessante isso, a empresa pagava para o rapaz profissional do grau médio, mas ela pagava sob o salário profissional, sob o salário dele. E ele veio na justiça e falou, eu quero o máximo. E deu o máximo. Não, mas aí deu o máximo, mas só que ele foi dando o máximo sobre o salário dele. Olha, a empresa se propôs a pagar no médio, né, que é uma liberalidade dela. Agora, se ele quer o máximo qualquer, sobre o salário mínimo. Agora, sobre o salário mínimo vai dar menos do que está recebendo. Então, é sempre procedente a ação. Mas eles estão definindo sobre o salário. E eu falei, aí você está... Ela não se propôs a pagar o salário sobre o máximo. Bom, qual que é o próximo que está apregoado? É do Dr. Jorge, número 39. É o RO 11.309-35-2016. Inscrita a doutora Sâmia Salomão Rodrigues Pereira. Pela reclamada, uma das recorrentes. Aqui nós temos uma MRV. Assim, Marco Alberto, MRV. MRV. Boa tarde, doutor. Doutor Jorge, conclusão, por favor. A MRV é a que comprou o canal de TV agora. A MRV virou uma potência. Daqui uns dias CNN Brasil é uma coisa maluca. Agora vai ter vai ter lá do aquela americana, né? Canal americano? Aquela é MRV, ué. Canal americano aí. Você está pela MRV? A MRV virou uma potência aí. Mais doou pro tem banco, Rodrigo Pacheco, eu vi hoje. Vai lá. Aqui, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade de sentença, processamento de defesa, suscitado pelo reclamante. No mérito, dando parcial provimento. Ao da reclamada,
Primeiro, eu estou dando provimento para que seja considerada a data de 18 de setembro de 2008 como termo de início do contrato de trabalho. 2, para determinar seja pago ao obreiro os 5/12 de 10º de 2011 e não a integralidade dessa parcela. 3, fixar a remuneração mensal do autor em R$ 7.552,80. 4, excluída a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 467 da CLT. 5, excluída a condenação ao pagamento da indenização no importe de R$ 160 mensais a título de ressarcimento pela utilização do veículo próprio. Ao do reclamante, eu estou concedendo os benefícios da justiça gratuita, excluindo os honorários de sucumbência, a ser pago pelo reclamante ao advogado reclamado e vice-versa. Estou reduzindo o valor da condenação para 350 mil, concurso pela reclamada no valor de R$ 7 mil. A ação foi ajuizada antes da reforma. Só tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo. 2016. Demais membros da instituição. O voto do relator atende a maioria aqui dos pedidos do recurso. Eu vou focar no meu recurso em relação ao vínculo empregatício, que neste momento parece ser uma matéria já talvez resolvida ou de entendimento dessa turma ou do tribunal. Porém, neste caso, eu sempre gosto de falar que o vínculo empregatício ele tem que ser olhado para cada caso diferente, né? Neste caso, eu primeiro gostaria de ressaltar que o autor, ele junta unicamente, junto com sua petição inicial, diversas capas de contrato firmadas entre ele e o cliente. Uma das primeiras, aí, 2011, até quase o final, foi exclusivamente entre o corretor e o cliente. Não há nenhum e-mail de subordinação, não há nenhum e-mail de gerência, vocês podem verificar nos autos. Neste caso, ele só anexou contratos e recibos de pagamento autônomo, RPA. Né? Obviamente, quando a empresa começou a passar a implantar o pagamento via RPA, isso não significa subordinação, pelo contrário, a empresa só estava regulamentando, né, uma prática aí de pagamentos. Passado isso, né, a questão documental, o depoimento do autor, as primeiras respostas do autor, ele já diz: atualmente o depoente atua por conta própria como corretor autônomo. O depoente tem inscrição no CNPJ como empresário individual desde 2015. Atualmente, excelência, se a gente verificar esse CNPJ, esse cartão do autor, ele tem uma empresa imobiliária, ou seja, continua ativo no ramo desde 2015, que a empresa chama MG Gávea Negócios Imobiliários. Está na folha 1591. E se houver qualquer alegação de que a empresa coagiu o autor a abrir MEI, CNPJ, já é desmentido pela própria testemunha do autor que disse. Na época da depoente, a reclamada não exigiu que constituíssem pessoa jurídica. Para mim, excelência, esse fato já configura que o autor desde sempre se reconhece como corretor, como autônomo. Peço vênia a todos os entendimentos já proferidos nesse tribunal, mas neste caso estamos diante mesmo de um corretor, um profissional autônomo de natureza, sempre que foi autônoma. Verificamos ainda aí o cartão dele, que está também no recurso que a gente colocou. Além disso, o autor mente, falta com a verdade em seu depoimento, quando ele diz que viajou por 1-2 dias, nunca tirou férias, nunca saiu, porque nesse momento ninguém sai, ninguém tem lazer, ninguém viaja, ninguém faz nada. E a gente verificou que ele, em 2015, em menos de 5 meses, ele ficou 20 dias em Orlando, ficou mais 1 mês aí em Caldas Novas, viajou para outro lugar. Então, em que empresa que você vai, digamos, admitir um funcionário em menos de 5 meses viajar 3 vezes? Né? Obviamente, ele sempre foi autônomo, a empresa jamais o puniu por qualquer circunstância. Eu entendo que é um objeto difícil de lidar, ainda com diversas controvérsias, mas a gente tem que ser justo, a gente tem que colocar algumas limitações, porque senão vira uma fábrica de processos, uma fábrica de indenizações. E neste caso, excelências, eu gostaria a apreciação de todos em relação a esse processo, com a devida cautela e que seja dado provimento ao recurso da reclamada, ou então, se não fosse o vínculo, também por questão das horas extras, que ele confessa que fazia serviço externo, né? Já é uma questão aí que ele mesmo já falou várias coisas, principalmente o início do seu depoimento, né? Ressalto novamente pela questão que ele afirma que ele é corretor autônomo, continua sendo, tem uma empresa própria, está no ramo.
Eu peço aí a reforma do acordo, da sentença, para julgar improcedente. Agradeço desde já a atenção de todos. Obrigada. Pois não. Doutor João, está tudo voto, né? Relação. Mas também é igual a nova CLT, sim, praticamente. Estava falando com você lá em São Paulo, agora tem uma empresa que pega os imóveis construídos novos, eu sei pelo PHV, aí que ela faz. Ela que contrata as demais imobiliárias da cidade e joga os imóveis. Você já não tem contato, não sabe nem quem está vendendo. Então, mas não é o caso. Não tem nenhum vínculo com essa empresa, deve ter nenhum vínculo com a empresa. Tá certo. Bom, vou acompanhar, como disse, essa matéria é uma matéria enjoada e, sabe, eu sou muito refratário com essa coisa de se assina um contrato, depois esse contrato não vale nada. Sabe? Então, você assina um contrato de prestação de serviço, de autônomo, disso, mas vem na justiça, não era isso, não era aquilo, igual aquele outro cara lá. Seria tão fácil, uma relação marido, mulher, tal, depois, quer dizer, fica difícil pra gente, você tem que saber. Quem que não contratou, por exemplo, imobiliários aqui? Mas eu acho que, de qualquer forma, sabe, eu acho que Mas não, aí a pessoa trabalha dentro da empresa. Não quer vir. E a gente sabe também que tem muita gente trabalhando para ela, vendendo, que vende o voto feito arroz com feijão. Não é? Mas eu peço ver a sustentação, estou acompanhando. Estou totalmente de acordo, então a decisão unânime, os teus votos. Obrigada, boa tarde a todos. Próximo? O doutor Jorge não tem. Tem mais não? Sustentação oral não. Tem alguma coisa independente aí? Mas de duas opções. Que mas já está. Não, é apenas um que o senhor sugeriu que fosse discutido no final. Mas esse está saindo. Aquele do Itaú. Pois é, esse está saindo, está sendo adiado. Para nós vamos discutir. Não vamos discutir agora. O doutor Jorge tinha sugerido adiamento porque tinha sustentação oral. Só que o advogado não compareceu. Não vamos discutir aqui. Nós vamos discutir, porque inclusive para a semana que vem, exceto esse, todos os demais ficam decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Então, esse exceto esse do Itaú, que nós vamos discutir daqui a pouco, como é que nós vamos fazer. Até porque tem duas opções. Liga lá para a turma da Rússia para mandar voltar. Aos meus. Tá bom. Então, o próximo agora é do doutor Gessé, né? Doutor Gessé. Gessé, segundo votante, o doutor César. Terceiro, o doutor Jorge. Primeiro é o número 53 da pauta, é o RO 12395. 53? Bom, tá. 53. RO 12395-37-2014. Dr. Bruno Cardoso Pires de Moraes está inscrito pela reclamada, que é a recorrida. Alex Indústria Santa Clara. Doutor Gessé, a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto, dando-lhe parcial provimento para, letra A, deferir o pedido de benefício de justiça gratuita ao reclamante, por conseguinte, isentar-lhe do pagamento das custas processuais. Letra B, absolver o autor da multa por litigância de má-fé aplicada em sentença. Letra C, expungir da condenação o pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da reclamada. É o meu voto, presidente. Isso aqui o que é? Também foi anterior, o ajuizamento foi anterior? Esse é 2014. Então tá certo. O senhor quer se manifestar agora? Eu aguardo o primeiro voto. Aliás, eu não, porque eu não participo. É o doutor César, o doutor Júlio. Então, de acordo, decisão unânime, temos voto relator. Obrigado, mestre. Boa tarde a todos. Próximo. Número 52 da pauta, RO 11995, 77-2016. Inscrita a doutora Priscila Martins Reis Machado, pela reclamada recorrente. Fernando Natalino Moreira e CSN Mineração. Era advogado? São dois advogados da CSN? É uma das recorrentes, CSN. Doutor Gessé, a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos no mérito, dando-lhes parcial provimento para determinar que na correção dos créditos trabalhistas observe-se a TR até março de 2015, IPCAE de março de 2015 a 10/11 de 2017 e a partir daí a TR. É só para fazer essa modulação, só para falar. Boa tarde, ilustres desembargadores, o ilustre presidente do Ministério Público, servidores e demais colegas presentes. Em que pese o voto do desembargador relator, eu peço vênia para insistir no pedido de reforma da sentença no que tange a litigância de má-fé aplicada. Em sede de sentença, ficou registrado
que deveria a reclamada arcar com litigância de má-fé em razão de não ter juntado logo do início, logo na defesa, documentos sobre o paradigma indicado. Acontece que logo após que foram dadas, né, maiores explicações, maiores dados sobre esse paradigma, prontamente a reclamada atendeu a intimação judicial para juntar esses documentos. E logo que ela faz essa juntada, na própria petição, ela destaca motivos que fez com que ela cresça que, né, que não seria este o paradigma apontado. Veja bem, por quê? Em primeiro lugar, o paradigma apontado pelo reclamante, ele não exercia função de vigia, e sim de servente. Ele foi vigia por apenas um mês, e nesse suposto mês é que teria lá laborado junto com o reclamante. E lá do outro, o paradigma indicado recebia menos que o reclamante, né? Então, a reclamada não conseguiu identificar o empregado. Lá do outro, é uma empresa grande, com inúmeros funcionários, não teve essa condição de delimitar logo de início. E atendeu o comando judicial, está logo apontado. E frisa, excelência, que o pedido de equiparação ele foi julgado improcedente. Né? Então, mais um motivo pelo qual ela pugna aí pela reforma da sentença para exclusão da litigância de má-fé, porque ela não tentou alterar a verdade dos fatos, né? E não deixou de apresentar os motivos pelo que não realizou a juntada logo na defesa. Doutor Jessé, quer excluir essa? Eu estou mantendo a sentença de origem, né, pelos seus próprios fundamentos. Tá. Entendeu que devia ser juntado, que negou a existência do paradigma, então era por esse motivo. Doutor César e doutor Jorge. De acordo, de acordo. Então, a decisão unânime da tabela da sustentação dos termos do voto do relator. Ok? Próximo. Número 33 da pauta é o RO 11.247/31/2017. Dr. Rafael Tadeu Santos de Souza está representando a Claro, que é uma das recorrentes. Eliezer Henrique Claro. Doutor Jessé, conclusão, por favor. Senhor presidente, estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, dando-lhes parcial provimento ao recurso do reclamante para declarar que é devido 1 hora extra diária, a título de intervalo intra-jornada, com os mesmos reflexos já deferidos na sentença para as demais horas extras. Ao da reclamada para excluir da condenação as diferenças salariais e reflexos e a indenização por danos morais, bem como para determinar que a correção dos créditos deverá ser aplicada até março de 2015, IPCA é de março de 2015 a novembro de 2017, a partir da ITR. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 25.000, com custo de R$ 500 pela reclamada. É o meu voto. Acho que é se manifestar, doutor, você quer a palavra? Sim. A questão diante da proposta de voto é exclusivamente quantas horas extras, né? Foram deferidas 8 horas diárias, as horas excedentes da 8ª diária, a 40ª semanal. Já visto que o fundamento da sentença é utilizado uma amostragem que em 2 dias houve a compensação da jornada, não houve a compensação da jornada de 4 minutos. Esse é o fundamento da sentença. Há um apontamento em 2 dias que a compensação houve irregularidade de 4 minutos em ambos os dias. Todavia, com a própria autorização legal, né, do artigo 58, parágrafo 1º da CLT, os minutos que sucedem a jornada em até 5 minutos, eles podem ser desconsiderados a jornada diária. Então, com base nisso, pegando a fundamentação exclusivamente da sentença, uma qualquer irregularidade do banco de horas adotado pela empresa, o qual tem previsão de instrumento coletivo, né? E os espelhos de ponto também, a regularidade, a veracidade dele foi verificada nos próprios fundamentos da sentença. Então, da análise conjugada dos documentos, né, que o banco de horas, recibo de pagamento e os espelhos de ponto, não há que se falar em qualquer irregularidade que possa gerar o pagamento de eventuais horas extras. Só para terminar, quanto ao intervalo entre a jornada, que foi deferido aí, dado provimento ao recurso do reclamante, produzir que foram inicialmente na sentença, né, foram deferidos 18 minutos extras diários de pagamento do intervalo entre a jornada. E antes a questão era regulamentada pela súmula 437 da ST, a qual foi suplantada posteriormente pela Lei 3.467, a reforma trabalhista, não tendo havido nenhum tipo de ofensa ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada, ou direito adquirido. Mas falar em reforma da sentença nesse sentido, haja vista que devido efetivamente os 18 minutos. Ok.
Senhor presidente, com relação ao intervalo, a turma tem entendimento firmado que, no sentido de que a reforma trabalhista não aplica para os contratos pretéritos. E com relação às horas extras, está reconhecida a validade dos controles e mandou observar o acordo de compensação juntado nos autos e afastou o requerimento de nulidade do banco de horas. Então, na verdade, com pequenas diferenças, seria apurado em execução. Exatamente. O doutor César e o doutor Jorge estão de acordo com a decisão, não motivos do voto relator. Tá? E mais alguma coisa? Doutor César, doutor Gessé? O doutor Gessé tem uns adiados, né? Que ele reformulou dois. Não, tem um, senhor presidente. Tem um que ele vai ter que... Aquele do parágrafo 4º. Assim, senhor presidente, sem querer polemizar, vou começar pelo fim. Eu vou adotar o entendimento da turma sem problema algum. Eu só ia ponderar que em vista da discussão posta na sessão passada, fiz uma pequena pesquisa e acabei chegando à conclusão que, em vista da OJ 140, que já foi modificada a sua redação justamente em razão da modificação, em razão da edição do novo CPC, e a OJ 140 da SDI, do TST, é muito clara, ela fala em caso de recolhimento insuficiente. Não fala no caso de não recolhimento. E tem a instrução normativa também, né? Pois é, Vossa Excelência já tinha trazido a instrução normativa. E a súmula 245 do TST, que também continua em vigor, diz que o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo do recurso. Não, súmula 245, o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. Então, conjugando tanto a OJ 140 quanto a súmula 245, no caso de não recolhimento no prazo do recurso, eu fiquei com dificuldade de aplicar o parágrafo 4º. Aí fiz também uma pesquisa na jurisprudência do TST e Dr. Jorge, de fato, tinha levantado na última sessão um precedente recentíssimo do ministro Cláudio Mascarenhas aplicando o parágrafo 4º, de fato. Só que, na verdade, eu identifiquei outros tantos acordos do TST também recentes, o ministro Maurício, o ministro Alexandre, em sentido exatamente inverso. Então, o que Vossas Excelências entenderem... Eu acho também o seguinte... Eu tenho dado o parágrafo 4º. Eu não aplico, primeiro porque a instrução normativa não fala para não aplicar. Não aplica, é só o segundo, tal. E a CLT é clara, foi o que o doutor falou. Primeiro, o depósito tem que ser feito dentro do prazo alusivo do recurso. As custas têm que ser pagas dentro do prazo do recurso. Uma, prazo alusivo, outra dentro do prazo do recurso. Então, se você fez o depósito, você tem que fazer as custas. Se não fez, está deserto. Agora, como é que você não fez nada? Não, mas eu vou